amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu me recordo que domingo passado o padre encerrou o programa, estava no horário, falando de alguma coisa que não terminou, se não me falha a memória. Exatamente. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha todos os domingos aqui pela Rede Vida de Televisão. De fato, no domingo passado, o Senhor havia nos dado um conselho aos irmãos presbíteros, de que por ocasião de se rezar as orações eucarísticas, dessemos sempre a preferência pelas primeiras 4 orações eucarísticas. E aí, quando eu o questionei, porque de fato temos o dilema do bem da pastoral. Muitas paróquias nossas, muitas comunidades nossas, hoje têm um instrumento e a ferramenta, quer seja do jornal, quer da liturgia. Ano passado, por exemplo, uma dessas ferramentas, na liturgia do Sábado Santo, nos trouxe como a oração eucarística a segunda, a menor, a que usamos todos os dias. A mais pobrezinha. A mais pobre, teologicamente. Quer dizer, até onde devemos nos curvar para estas ferramentas em nome daquilo que os pastoralistas chamam na igreja do bem da pastoral, Padre? Bem, eu tenho a impressão que presidente da Assembleia Eucarística é o celebrante e não aquele que imprime o folheto, que não sei nem se seja padre ou leigo. Ele, a meu ver, não tem o direito de impor na arquidiocese ou num grupo de dioceses ou em muitas paróquias o seu ponto de vista. A oração eucarística deveria ser escolhida pelo celebrante. Eu conheço folhetos na Itália também existem folhetos, porém, a oração eucarística não está no folheto. É o sacerdote que escolhe, mas é verdade também que eles não intervêm durante a oração do sacerdote. Aqui no Brasil eu também já vi um outro folheto sem o cânon, porque eles nos prestam, nesse aspecto aí, um mau serviço. O cânon deve ser escutado atentamente e não lido, nem com os olhos, conjuntamente com o padre. Não é para repetir o que o padre está falando ou para seguir o padre com leitura paralela. Neste sentido, o folheto é ambíguo. Neste sentido, ele poderia ser melhorado. É meu ponto de vista pessoal a respeito desses folhetos. Antigamente, eu acho que já falei isso aqui, existia o missal do leigo, que era igual ao do padre, só que menorzinho, pequenininho. E lá se tinha tudo o que o padre rezava. As páginas eram divididas em 2, de um lado latim e de outro lado uma tradução brasileira, portuguesa, daquela época pré-conciliar. Eu hoje sigo, que vou fazer? Na minha paróquia, onde eu celebro, tem folhetos, é o folheto da arquidiocese. Eu sigo, normalmente eu sigo. Porém, se fosse no dia do Natal, ou se fosse na Vigília Pascal, eu não usaria, e na arquidiocese não se usa mais. O arcebispo renovou o nosso folheto, sempre a primeira. Para as grandes solenidades, a primeira oração, o cânon romano. Certo? E depois, durante a semana, a escolha é do sacerdote também, mas aí não tem mais folheto.
É o sacerdote que escolhe uma das 4 orações eucarísticas, normalmente a segunda, que é a mais curta e mais rápida, por ser dia de semana, e os fiéis atentamente escutam e dizem no fim amém. Mas o que significa amém? Nós falamos amém para tanta coisa e não sabemos o que vem a ser amém. Padre, só eu acho que vale a pena lembrar ao fiel, ao telespectador, que este amém é o amém do por Cristo, com Cristo e em Cristo. E que muita gente pergunta por aí, deveria este por Cristo, com Cristo e em Cristo ser cantado? Não precisa ser cantado? E este amém, que a liturgia pede que seja pronunciado de modo solene, isso vem através do canto? Só para situar o nosso Eu não entendi bem, vem através do canto? A liturgia pede que esse amém, que é depois do por Cristo, com Cristo e em Cristo, ele seja proclamado solenemente. Ou cantado. Cantado. Então, esse ser solene é cantado ou rezado? Não. Nos dias de semana, quando há pouca gente na igreja, quando não existe cantor, é melhor recitar do que cantar alguma coisa lá de improviso e mal feita, não é? Com mau gosto. Porém, o amém vem do hebraico e do aramaico e significa assim é, assim seja. Eu confio nisto, eu me apoio nisso, eu me entrego nisso, eu coloco as minhas esperanças nisso. Nisso o quê? Naquela grande oração eucarística que teve como cume a transformação do pão e do vinho no corpo imolado e no sangue derramado de Cristo. Mas agora, nós temos que voltar um pouquinho e falar sobre um assunto delicado. A missa é sacrifício ou não é sacrifício? É. E aqui, lamentavelmente, existe ideologia por detrás. No meu tempo de criança, adolescente, seminarista, se ensinava que a missa era sacrifício e acabou-se. E os cânons falam sempre de sacrifício. A palavra sacrifício entra no cânon romano, entra no cânon terceiro, entra no cânon quarto, só não entra, acredito, no cânon segundo. Bem, é um sacrifício? Sabe, os que são mais conservadores e da direita dizem é. Os que são de esquerda dizem não. A missa é um banquete fraterno. Vai dizer, é sacrifício, mas também é banquete. Eu não opero com ou. Eu coopero e eu opero com e. Em primeiro lugar, ela é um sacrifício. Isto é, ela está intimamente associada à cruz de Jesus. O Cristo Eucarístico não é o menino Jesus, não é o Jesus fabricante de ferramentas na carpintaria, não é o Jesus que ensinava e que falava, é o Cristo morto e ressuscitado. Padre, nós vamos continuar esse papo no nosso próximo bloco. Está na hora já? Já Então vamos chegamos ao fim. fazer um intervalo.